prazer de receber aqui nos estúdios o pai do programa OAB em Foco, junto com o Dr. Jefferson, o Dr. Maurício Mendes, uma pessoa porque eu tenho um grande carinho, respeito, admiração, porque o Dr. Maurício é advogado e é jornalista. E enquanto jornalista, ele presidiu a comissão de imprensa da OAB, foi ele quem teve a ideia de dar à OAB uma voz na televisão. Ele teve essa ideia, levou a ideia, apresentou ao presidente da OAB, Dr. Jefferson. Dr. Jefferson teve a visão de dar asas ao Dr. Maurício. O Dr. Maurício me convidou para ser o apresentador. Então, se hoje eu estou aqui, agradeçam ou reclamem, como queiram, ao Dr. Maurício Mendes e ao Dr. Jefferson. Bom, eu vou começar o programa, vou ser bastante objetivo. Para evitar qualquer dúvida, eu vou começar da seguinte forma. Hoje eu estive aqui, pedi que a produção pegasse o programa da semana passada, eu editei, vocês vão ver que tem uns cortezinhos, onde eu faço 2 perguntas ao senhor prefeito. Vou fazer a pergunta, vou passar a palavra ao senhor prefeito, ele vai dar a boa noite aos senhores e em seguida ele responde a pergunta. Tá certo? Pode ser assim, prefeito? Pode ser assim, doutores? Você que comanda o programa. Então vamos lá. Eu vou pedir ao Bruno. Bruno, vê a primeira pergunta, por favor, e joga no ar. Em meio a toda essa crise, em meio a todas essas mortes que Teresópolis sofreu, essas perdas de vidas que Teresópolis sofreu, parece que está caindo no esquecimento todos os compromissos assumidos na sua campanha de mudança de Teresópolis. Os 120 milhões que me parece que já foram conseguidos do PAC para mudar a cara de Teresópolis, que o senhor mesmo foi na televisão e disse que a partir de janeiro nós veríamos essas modificações. Ah, Nelson, mas agora não pode haver modificação porque estamos enfrentando uma crise. Senhor prefeito, essa crise não está sendo administrada por um homem só. Não pode ser administrada por um homem só. A prefeitura municipal não pode estar toda voltada para a crise. Porque existem pessoas que foram acometidas pela crise, mas existe toda uma cidade que precisa continuar trabalhando, que precisa ter o seu comércio tendo lucro, para ter o seu sustento, o sustento da sua própria família. Teresópolis não pode parar. Não pode. E a gente espera que o poder público tenha essa consciência de dividir, de criar grupos que administrem essa situação e, ao mesmo tempo, manter os grupos para que façam com que a cidade continue sobrevivendo. Esse é o meu pensamento. É isso, prefeito. Com o senhor. O senhor entendeu o tema que foi abordado? Entendi bem. O objetivo meu hoje aqui motivado, a minha presença aqui é motivada porque houve a citação do meu nome, houve uma citação à minha pessoa, feita pelo senhor, sim, e sobretudo sobre assuntos voltados para a minha vida particular. E uma solicitação sua, que estaria fazendo um abaixo-assinado, sobre a questão da origem do apartamento que eu moro e do automóvel que eu possuo. Então, sendo assim, eu estou trazendo aqui para ser bem rápido e direto. Não, desculpa, deixa eu só interromper o senhor. Sabe por quê? Porque nós temos 2 perguntas, na verdade. Essa seria a segunda pergunta. Ah, seria a segunda? Eu queria não, porque eu já estava motivado logo para mostrar, esclarecer. Não, a gente vai esclarecer no momento tirar todas as dúvidas. Então tá bom. Em segundo momento vem isso. E no primeiro momento, eu queria, então vou repetir a pergunta. Não, a pergunta eu já entendi. O PAC, 120 milhões, onde está isso? Nós, graças à grande competência do nosso secretário José Alexandre, de planejamento, que montou um núcleo de projetos especiais na prefeitura, nós conseguimos aprovar cerca de 120 milhões, e aprovar mesmo no Ministério da Cidade para a fase do PAC 2. Essa fase do PAC 1 passou, agora estamos no PAC 2, inclusive sendo que cerca de 20 milhões para contenção de encostas, obras de drenagem, contenção de encostas e pavimentação de comunidades carentes, sobretudo também com remoção de famílias em áreas de encostas, e mais cerca de 15 milhões, se eu não me engano, para a construção de unidades habitacionais. Então,
nós já tínhamos naquele momento, já durante o ano de 2010, a preocupação com a questão da ocupação das encostas em áreas de risco. Tem áreas de risco 1, 2, 3 e 4, sobretudo nas áreas de risco 3 e 4, que a recomendação do Ministério da Integração Nacional e do Ministério das Cidades é que você procure dar atenção de projetos e políticas públicas para essas famílias que habitam as áreas de risco 3 e 4. E Teresópolis e a região serrana é comum que você ter aqui várias e várias situações que se enquadram nesse perfil. Direcionamos os projetos lá, fomos aprovados, então nós temos já para ser liberados agora, a gente acredita que de fevereiro já em diante, a fase bem adiantada, porque no PAC 2, o Ministério das Cidades, a presidente Dilma Rousseff, atual presidente, que era ministra, ela teve o cuidado de dar uma agilidade, para dar uma agilidade maior na liberação dos recursos, que os projetos fossem cadastrados e aprovados no Ministério da Cidade, já com praticamente o projeto pronto, com licença ambiental, projeto executivo, planilha de custos, e só faltando fazer o edital final de licitação. Então, tudo aquilo passou num filtro de toda a equipe do Ministério da Cidade, um filtro muito, muito grande. Teve muitas vezes que o secretário com a sua equipe teve que ir 2, 3 vezes a Brasília. E nós discutimos, debatemos, e eu me lembro que naquela época, um dos argumentos que tinham dificuldade de liberar recursos para Teresópolis, não, mas nos últimos 3 anos não morreu ninguém em Teresópolis. Eram os argumentos, e eu fiquei brabo quando ela falou isso, porque eu ainda perguntei para a técnica lá, eu esqueci o nome, escuta, vocês vão esperar morrer alguém para liberar os recursos? A área não é de risco? Não tem riscos? E aí eles entenderam naquela hora, liberaram, conseguimos emplacar, mas não porque existe um poder de argumentação maior meu ou não, também mas porque tecnicamente os projetos foram feitos de uma forma magnífica, nós fomos elogiados. E foi o município que nessa fase do PAC 2 ficou em segundo lugar na liberação de recursos diretos, governo federal, governo municipal. Ficou em primeiro lugar a Prefeitura do Rio de Janeiro, que aí a covardia, uma baita de uma estrutura e um município enorme. Em segundo lugar, Teresópolis. E em terceiro, quarto, quinto lugar, outras cidades da região serrana, da Baixada do Norte Fluminense. Então, graças à competência da Secretaria de Planejamento, do secretário José Alexandre, nós conseguimos isso. Os 120 milhões que o senhor indaga e que está cobrando que sairia em janeiro, eu nunca falei que sairia em janeiro, eu falei que sairia em 2011. E deve ser liberado agora, porque tem primeira quinzena, segunda quinzena de fevereiro, nós estamos aguardando. Eu estou com uma agenda marcada para daqui a 10 dias em Brasília, com o ministro Palocci, com o ministro das Cidades, para a gente aguardar e ver o cronograma de liberação desses recursos. Tá? Assim que for liberado, vai ser licitado, porque já está praticamente pronto para emitir o edital de licitação, e aí começa a se efetuar os investimentos. E graças a Deus que conseguimos esses investimentos, porque são investimentos para áreas de risco 3 e 4 que não foram atingidos por essa calamidade. Quer dizer, preventivamente, essas áreas que são de maior risco já estão contempladas no projeto do PAC 2, não na sua totalidade. Nós vamos precisar agora em maio, quando abrir o cadastramento para os projetos do PAC 2, segunda fase, nós vamos novamente cadastrar para avançar para outras áreas, para em 2012 a gente ter os projetos aprovados e avançar cada vez mais nas medidas preventivas que precisam ser feitas, e que eu digo aqui, governo nenhum nunca fez um planejamento habitacional sério nessa cidade, e governo nenhum anteriormente ao nosso conseguiu aprovar e realizar projetos de contenção de encostas, um projeto habitacional bem planejado, contenção de encostas, drenagem, pavimentação, como foi feito pelo nosso governo. Isso é um orgulho que a gente tem, e está de parabéns à Secretaria de Planejamento, todos os funcionários da Secretaria de Planejamento que trabalharam arduamente, e somos gratos a vocês. Prefeito, eu preciso só pedir ao senhor, a gente tinha até falado, para a gente ver se consegue cortar.
O senhor está usando umas expressões que até me deixa até à vontade de perguntar o que eu quero perguntar. O senhor está falando que, se dirigindo a mim, falou que o senhor fez a pergunta, então vou falar como cidadão. Agora eu vou representar todo cidadão que tem vontade de perguntar certas coisas e não pergunta. O senhor me deixou à vontade para isso. Duas situações, prefeito. Eu assisti na televisão o senhor dizendo sim, que ia começar em janeiro. Se o senhor disser para mim que nunca disse isso, eu vou pedir à televisão que busque nos arquivos o senhor numa reunião na Prefeitura Municipal, dizendo que em janeiro começaria, inclusive, a mudar a cara do bairro dos Feus, se eu não me engano. Então, falaram, o senhor falou. Isso eu vi. Se o senhor disser para mim que não falou, está gravado em arquivo. Foi na televisão, numa reunião que teve na Prefeitura Municipal. O senhor falou assim, a partir de janeiro, a população de Teresópolis verá isso. Bom, foi o senhor que abordou. A partir de janeiro, tá. Não no mês de janeiro. Bom, então você, então, como bom advogado e bom entendedor, não pode se prender numa preposição. A preposição que você usou muda o sentido da frase. Tá bom. Então, a população de Teresópolis está vendo, vocês tirem as conclusões que quiserem. O senhor abordou outro tema aí, que eu fico à vontade, eu não iria abordar esse tema, o senhor abordou. José Alexandre. Não vou tocar no... Mas o senhor já começou dizendo da inteligência, não tenho nada com o José Alexandre, até acho inteligente pra caramba. Mas existe uma pergunta que todo teresopolitano faz. Quem é José Alexandre? Por que ele está no governo? De onde ele surgiu? E por que não aproveitar os teresopolitanos? Na hora que o senhor compôs o seu secretariado. Hoje o José Alexandre, novamente vou dizer, não tenho nada contra o José Alexandre. Conheci na prefeitura, me tratou muito bem, não tenho nada contra. Mas a população indaga isso. De onde veio, por que veio e por que não prestigiou a pessoas da comunidade. Aí o senhor começou defendendo o José Alexandre. Eu queria que o senhor, por favor. Não, porque senão a tua pergunta quase que vira um discurso. O José Alexandre de Almeida foi empresário de Nova Friburgo, presidente da ACIANF, se eu não me engano, o nome é esse, ACIANF, Associação Comercial e Industrial de Nova Friburgo. É um rapaz jovem, dinâmico, inteligente, preparado, um excelente técnico, preparado para planejar, para redigir projetos, competente nisso, bom administrador, dinâmico. Conheci o José Alexandre durante a fase final da minha campanha pelo Convention de Turismo, através do setor de turismo. Até que numa reunião que estava se debatendo sobre turismo em Teresópolis, com o Ricardo Raposo e outras pessoas que eram do Convention de Turismo. Conheci, conversamos e eu fiquei com uma boa impressão daquele rapaz. Assumimos o governo e durante o governo, em determinado momento, o secretário então de planejamento não correspondeu às expectativas, que eram indicação até partidária, e precisamos afastá-lo, o ex-secretário, e então me ocorreu convidar o José Alexandre para fazer parte do governo. Inicialmente para a Secretaria de Governo, depois vendo o talento que ele tinha para projetar, para planejar, para realizar projetos, desviei ele, coloquei ele nomeado na Secretaria de Planejamento. E por quê? Por tudo isso que eu falei, por eu entender que ele é uma pessoa correta, uma pessoa boa, inteligente, capaz, e que em determinado momento largou totalmente a sua atividade profissional em Friburgo, com a sua família em Friburgo, se dedicou, se mudou para cá com a sua família, e eu vejo que ele contribuiu tremendamente durante todo esse tempo que ele esteve na prefeitura, ajudando a nossa cidade, ajudando a municipalidade, fazendo amizades, e certamente foi através da capacidade dele, que junto em organizar a equipe, em liderar a equipe de planejamento, que nós conseguimos aprovar vários projetos, inclusive esse, do PAC 2. Creio que eu respondi. Eu acho que sim, mas também, na verdade, prefeito, eu não tô... quero deixar bem claro uma coisa, eu sou um homem que respeita as instituições. Hoje o senhor é prefeito, querendo ou não, o senhor é prefeito, a autoridade maior do município, e por isso merece nosso respeito, tá certo? Não estou questionando o prefeito, quer dizer, o símbolo prefeito, a imagem prefeita. Nós estamos conversando aqui com a pessoa que se candidatou, que ganhou o nosso voto, e hoje é o atual prefeito.
Então, prefeito, enquanto instituição, na minha opinião, o senhor tem direito de colocar quem o senhor quiser.